Obrigada, Eni. Então, são duas considerações assim, de ordem gerais, não pergunta específica para o professor eu gosto. Partindo dessa ideia, né, de que a disputa, né, do Código Florestal é uma disputa de projeto, né, de país, né, projeto futuro para a nossa formação social, né, foi lançado aí. Os setores socioambientalistas que estão no embate sabem muito claramente isso, mas em função, inclusive, da estrutura de poder que está por trás, os grandes meios de comunicação que estão na mão das classes produtoras rurais, né, eles configuram esse embate como um embate ambientalista, sem nenhuma consideração pela dimensão social, né, e as classes produtoras do nosso país. Né? Então, a configuração do debate em torno do Código Florestal como uma polarização de segmentos sociais, ela é socialmente produzida, ela é socialmente consumida e ela é socialmente reproduzida. Então, quebrar essa equação simbólica perversa que foi feita restitui o debate do Código ao debate do projeto de país. Me leva à segunda consideração geral, que na linha das preocupações da ética, que é o seguinte, as tradições, o próprio exemplo do livro, né, do Zé Augusto Pava, né, esclarecedor a esse respeito, a tradição das ciências sociais no Brasil pensou isso. Né? Quer dizer, quando a gente coloca a floresta no centro da equação, né, a gente recupera toda uma tradição, que talvez não seja a tradição hegemônica, mais unida, enfim, mas uma tradição do pensamento social brasileiro, e que o ambiente não era uma variável que você incorporava, era parte da reflexão mais ampla sobre o que era o país. Então a gente tem Alberto Torres, entendeu? A gente tem vários autores aí do início, né, da geração dos anos 30, né? Que Euclides da Cunha, né? Que pensam o Brasil integral, né? Território, natureza, gentes, né? Então tem uma tradição das ciências sociais no Brasil onde essa reflexão foi posta. E a gente precisa retomar isso para mostrar, olha, o que nós estamos colocando na pauta é um projeto de país, né? E a terceira, que não é uma consideração, é mais uma pergunta que eu queria que o professor desenvolvesse mais. Eu até fiquei curioso de salvar só aquele slide para levar para casa. Não que a apresentação toda não tenha sido muito boa, mas eu queria que o professor desenvolvesse um pouco mais a crítica, que fica evidente, tanto na apresentação quanto no slide, ao cadastro ambiental rural. Eu acho que é muito importante a gente sair daqui com uma visão bastante fina sobre isso que vem sendo generalizado como uma solução para regularização do passivo ambiental, que é outro modo absolutamente, enfim, bizonho, né, de colocar a questão, né? Para a gente poder sair daqui com essa perspectiva crítica bastante aguçada, porque o cadastro ambiental rural já está virando política pública. Semana passada, o governador do estado do Pará, o ilibado senhor Simão Jatene, vai para dizer TV. O Pará, progressista, estado elite paraense, né, professor? Vai para a TV dizer que o cadastro ambiental rural, né, eu digo que eu sou de Belém também, eu sinto muita vontade de falar sobre essas coisas, mas vai para a TV dizer que o cadastro ambiental rural é a saída para a regularização do passivo ambiental. Né? Não foi semana passada, ele foi para a TV dizer isso. Então, eu acho muito importante a gente sair daqui com uma perspectiva bastante refinada sobre a ideia do carro. Vai ser rápido, porque na verdade tu acabaste introduzindo o que eu estava pensando, que é essa polarização desse debate ambientalistas versus classes que produtoras, mas tem uma coisa que é ainda mais grave, que é o momento em que, principalmente o Rebelo, ele vai transformar isso, não simplesmente as classes produtoras, que ainda dá uma ideia de grande produção, mas os trabalhadores que vão ficar desempregados e a imagem da produção do arroz e do feijão que alimenta o brasileiro. Fome. E esse tipo de imagem que tem sido colocada de maneira recorrente. Né? E aí eu queria só que vocês comentassem como é que isso está aparecendo. O que me interessa é a apropriação do discurso dos caras portugueses, caras lafundos, não que nós estamos sendo portugueses, do discurso dos problemas de pequenos produtores. Né? Eu fiz um campo na zona da mata, onde tínhamos uma área onde um pequeno agricultor realmente não tinha mais terra para produzir por causa das multas da IF.
Aí, o discurso deles foi bastante interessante. Nós fizemos uma oficina de conflitos ambientais. Na leitura deles, eles falavam que a aplicação do Código Florestal, nessa época eles pressionaram para realizar a reserva legal nessa região, e na verdade facilitar o mercado de trabalho para engenheiros florestais. E eles falaram que o maior problema que eles têm para aplicar a legislação são os custos, porque você tem que contratar alguém que faz isso. Né? Não ficava, né, você lembra disso? Né? Eu acho bastante interessante. Né? Eles falaram, né, sobretudo os pequenos agricultores têm que acabar por esses recursos para que o IF consiga funcionar, né? Para comprar um carro Então, eu queria um pouquinho sobre essa, porque temos problemas reais que mostram que o Código Florestal, como era, né, coloca pessoas numa situação difícil, né, sobretudo agricultores que são acostumados a plantar na beira do rio nas passagens. Né. E agora, né, nós temos a contradição, eles não conseguem sustentar seu próprio modo de vida, né, e precisam aplicar técnicas menos sustentáveis. Então, eu queria saber como vocês colocam isso. O professor Umbelino, que a gente já conversa na Bahia já há um tempão, e toda vez que você mostra essa estatística, sempre me pergunto, cadê as terras tradicionalmente ocupadas? Né? Como que a gente consegue, e tem sido difícil às vezes a discurso lá na Bahia, principalmente com assessorias jurídicas, quando olham para as terras devolutas, e, né, terras tradicionalmente é uma questão de ocupação, mas porque sempre tiveram muito na reforma agrária, e a gente dar visibilidade cada vez maior às terras tradicionalmente ocupadas seria interessante, pela diversidade de situações e os contextos que estão inseridos. Quando coloca tudo em terras devolutas, a coisa fica meio não sobreposta. O que é realmente grilagem de terra e o que é terra tradicionalmente ocupada. E em cima do que o professor Javier... é grilagem de terra tradicionalmente ocupada. Exatamente. E com essas questões da regularização, de regular o mercado, regular vários códigos, nós estamos com problemas muito fortes, desde da própria comercialização do bode no sertão da Bahia, que agora tem que passar para o frigorífico, e até o absurdo de técnicos quererem que a galinha caipira consumida pela família, não é comercializada. Né? O mel já está acontecendo há muito tempo, então os agricultores não podem vender o seu mel no mercado, não conseguem o selo, mas o atravessador vai lá, pega o mel do jeitinho que ele pegou, não faz nenhuma modificação e vende esse mel no mercado. Né? Então, toda a regularização sanitária e coisa já está batendo muito forte nos agricultores dentro dessa linha. Vou voltar aqui então para a mesa, pela ordem aqui. Então, Adriana. Tá, bom, eu queria fazer, acho que poderia fazer várias observações, mas vou me ater a duas para ser bem rápido. Primeiro, pegando o teu gancho, quer dizer, uma coisa que me chama a atenção, acompanhando essa discussão nos últimos 10 anos, é que nunca houve as condições objetivas políticas para se resolver os problemas que o Código efetivamente tem. O Código tem problemas de aplicação? Tem. Já aconteceram inúmeras tentativas e a representação política do setor rural nunca se interessou em resolver. Porque eles se financiam e se elegem em cima dessa bandeira. E eles não vão resolver agora, porque essa lei que está aí não vai resolver o problema, ela vai criar outro tipo de dificuldade. Então eu acho que aí tem uma coisa que é muito curiosa, inclusive, o domínio, o apoio das empresas à eleição de uma bancada ruralista que não vai resolver o problema do setor rural, que não está interessado em resolver efetivamente o problema. Isso é uma coisa que a gente viu em inúmeros momentos de negociação em que tinha proposta para resolver as questões. É claro que a ineficiência do Estado na aplicação da lei agrava a situação. Você vai ter várias situações. Eu estava vendo você falando das sementes. No Mato Grosso é curioso, porque no Mato Grosso você não paga imposto para semente agrícola, você não paga imposto para agrotóxico e você paga imposto para semente florestal. Se você quiser levar a semente florestal de um município para outro, se você quiser vender, você paga imposto. Agora a gente conseguiu que o Estado do Mato Grosso aprovasse uma lei para isentar a semente florestal de imposto. Então é toda uma lógica que é feita para criar a dificuldade e fomentar o processo. Tanto é assim que é curioso que
Se você pegar na história das mudanças do Código Florestal, a única mudança mais efetiva, assim, que você pode dizer que justificaria uma retomada, né, da discussão dos percentuais de reserva legal foi a da Amazônia. Mas quem lidera a discussão e tudo o que está na proposta de código hoje é benefício para o Sul e para o Sudeste, onde a lei vale desde a década de 30. Não tem essa legitimidade para alterar a lei. A Amazônia é usada como desculpa, as principais lideranças do setor são do Sul e do Sudeste. Inclusive a gente vê muitas vezes em campo a diferença daquilo que é a demanda dos produtores efetivamente, que muitas vezes reconhecem a importância da área de preservação permanente, e a demanda deles era, né, baixo custo para recuperação, facilidade de crédito para fazer recuperação. As demandas deles são outras, não são necessariamente a mudança da lei. Mas é claro que todo mundo se acomoda na lógica de dizer não façam nada porque a lei vai mudar. Porque os caras dizem isso no rádio, né? Fazem campanha dizendo isso, olha, não há verba e a reserva legal, não cumpram o prazo do governo, não vão porque a lei vai mudar. Então isso acho que é uma coisa que demonstra também, faz parte um pouco do nosso sistema político, a lógica da representação e a conexão com a base. Uma outra coisa sobre essa questão da polarização, a entrada do Aldo Rebelo, ela se dá por aí. O Aldo Rebelo, ele entra nesse debate pela lógica do nacionalismo, porque ele acha que os ambientalistas estão defendendo interesses escusos estrangeiros, e ele constrói a trajetória nessa lógica, e o partido, o PCdoB, enquadra a CONTAG para os agricultores familiares apoiarem o relatório do Aldo Rebelo. Então, a configuração, e aí eu acho que a gente tem realmente uma situação que é uma situação completamente louca, se a gente imaginar que a gente teve a medida provisória que foi aprovada no CONAMA, bancada pelo Fernando Henrique, e na situação atual a gente tem esse quadro em que o governo foi absolutamente leniente e conivente com a aprovação do relatório do Aldo Rebelo. Aliás, a fala do líder do PMDB no plenário, na aprovação do relatório na Câmara, é a seguinte: ele diz, nós não somos base do governo, não, nós somos governo. Entendeu? Então essa frase acho que demonstra a gente a situação que a gente tem hoje, que é a dificuldade de como é que você resgata, porque antigamente você tinha a quem recorrer, o movimento tinha a quem recorrer para fazer frente a essas coisas. E na atual circunstância, né, tem a lógica que se construiu assim, de domínio, e eu acho que é um pouco isso. Na lógica desenvolvimentista do governo, o governo faz a conta e acha que o Código Florestal é o de menos que ele vai entregar. Nacionalismo não vigora para os financiadores, só para os ambientalistas. Bom, comentário breve, passa a palavra para o professor Leogal. Queria começar pelo ponto que você tocou, que envolve os pequenos. Há um total desconhecimento da realidade dos pequenos. Não é? Se você olhar os dados, nós temos quase 70% dos pequenos são minifundistas, ou seja, tem uma porção de terra inferior ao que precisa. Então precisaria ter ampliado essas terras. A grande maioria desses pequenos não tem título de propriedade. Também estão nesse bolo são poceiros, né? Então é o segundo ponto. O terceiro ponto envolve o não cruzamento do debate da questão ambiental com a questão da propriedade. Né? Eu participei de um debate lá no Senado e a gente via exatamente essa... Quer dizer, os ambientalistas acham que resolvendo a base legal está resolvido o problema. Não está resolvido. É isso que talvez eles não pensem. É verdade, se você aplicar esse código, ou se aplicar o de 67, não precisa nem pegar esse, o de 67, se você aplicar ele, os pequenos serão prejudicados. É verdade isso. Não é? Então, eles terão que ser pensados em processos de adaptação, de atuação do governo no sentido de abrir linha de crédito para que se faça esse processo de recuperação e tudo mais. Agora, o grande ele se esconde no pequeno.
Então, se vocês olharem todo o discurso do Aldo, é um discurso voltado para o pequeno, não é para voltado para o grande. Não é? Então, quando na realidade, o grande é que é o problema. Eles é que se apropriaram, não é? Devastaram, não é? O pequeno, via de regra, ele preserva, ele pode não ter preservado na proporção que a legislação exigiria, mas ele preserva, ele tem essa prática. Não é? Nenhum assentamento de reforma agrária é implantado se não tem lá a legislação ambiental integralmente respeitada. Não é? Mas a fazenda que está do lado pode respeitar integralmente, quer dizer, são coisas bem assim diferentes. Por exemplo, não é? Boa parte das questões que envolvem as várzeas, não é? Várzea é terreno de marinha, ou seja, não é propriedade privada, não é? É bem público, é propriedade pública, não é? No Brasil, não é? Tá tudo junto, vai tudo no bolo, não é? Então, ou nós fazemos essa articulação, não é? E aí o Estado brasileiro abriu mão desde o início, quando montou o sistema cartorial para controlar a propriedade, né, e controlar os contratos, ele montou o sistema cartorial e entregou às famílias o controle. Então, ou seja, o Estado já historicamente abriu mão de qualquer instrumento de controle. Não é? Bem, por isso que eles querem tirar a averbação, porque a averbação eles têm que provar que são proprietários, e eles não são. Não é? Eles não são proprietários de uma parte expressiva das terras que apropriaram. Fique tranquilo, não é? Quando eu falo terra devoluta, eu estou tirando fora aquelas que são tradicionalmente ocupadas. O pressuposto, quando nós fizemos a contagem junto com lá na FUNAI, por exemplo, das terras indígenas, a gente pegou, e no ISA, pegamos todos os casos existentes e mesmo aquelas áreas de povos indígenas que ainda nem contatos têm, né, deixou-se lá um percentual resguardando essa possibilidade de que não misturar as duas coisas. As terras quilombolas também estão fora, aquelas que o INCRA tem a informação, porque aí também tem o problema de que também INCRA e Fundação Palmares não se conversam integralmente. Não é? Eu acabei de pegar o material do professor Rafael lá da UNB, que faz um levantamento magnífico, não é, a respeito das terras quilombolas, e uma parte não estava, mas vamos contar. Agora, não é esse o ponto que eu acho principal. Não é? O principal é de que não há nenhuma preocupação por parte do Estado sequer de controlar a propriedade pública. Não é a terra devoluta que ainda ele tem que fazer ações discriminatórias e tudo mais. Não é? É atribuição do SPU cuidar da faixa de marinha. Agora, SPU, não é, mal olha os terrenos beira-mar. Não é? É isso. Então, o Estado não montou nenhum instrumento para fazer qualquer tipo de controle. E quando a gente fala em terra devoluta, a gente fala em terra apropriada pelas... Eu tenho dificuldade, eu não separo essa coisa de latifundiário e empresário. Para mim, ele é agribusiness e é agrobanditismo. Ele é as duas coisas, simultaneamente. Não é? Eles não são... Não existe um setor moderno e um... Não, eles são os mesmos. Não é? São os mesmos. Então, quem é que está nas terras devolutas em São Paulo? Então, são as usinas de açúcar e os de plantio de floresta para celulose. Então, quem é que está lá? Antônio Emílio de Moraes, né? Maluf, Duratex, enfim, as empresas do setor de celulose e as usinas de açúcar, Cosan, não é? E outros grupos que interessam aí e que grilam, não é? O episódio que envolveu a Cutrale, não é? A Cutrale, quando eles foram comprar aquela fazenda, o INCRA avisou que era terra pública. A Cutrale, não compre que é terra pública.
Compraram. E contrataram um excelente advogado, né, para ir lá defender no INCRA a contrário. Então, nós estamos falando de terra devoluta, de terra que está sob controle de empresas e ou pessoa física, não é, que atua aí no setor. Então, por exemplo, nós tiramos a área do fundo de pasto, no caso da Bahia, não é, do fundo e do fecho, não é, que descobri agora que não é de pasto. Não é de pasto, quem nominou foi a CPT. É fecho de Gerais, né, como eles tradicionalmente tratam lá no oeste da Bahia, no Além de São Francisco. Então, eu acho que são esses pontos, não é? Então, a averbação, ela é crucial. Quer dizer, eles não conseguem, a maior parte das terras eles não conseguem levar a registro, porque não tem, não é? E no cadastro, vão fazer o que fazem no cadastro do INCRA, não é? Se vocês fizerem uma busca lá com autorização do INCRA, sempre precisa, né, para fazer essa busca no cadastro, e colocarem lá Banco Bradesco S.A. para ver se ele é proprietário, não vem nenhuma terra. Não é? Por quê? Porque o funcionário corrupto cadastrou como Banco Bradesco S.A. Trocou o A por E, e aí, não é? Fica escondido lá, está lá no cadastro, mas na hora da busca não aparece. Não é? A Veracruz, a Veracel, se vocês procurarem, não vão achar, não tem propriedade. Está cadastrado Verecel, né? S.A. Quer dizer, então é todo um mecanismo para garantir que não se mexa nessas terras devolutas. No episódio da História Enzo, lá no Rio Grande do Sul, não é? Foi um caso interessantíssimo, porque o que aconteceu? Os dois executivos brasileiros da empresa, o que fizeram? Não pode registrar em nome de empresa estrangeira na faixa de fronteira. O que eles fizeram? Abriram uma empresa em nome deles para registrar as terras da História Enzo, não é? E aí, evidentemente, criou-se uma situação estapafúrdia, porque eles tinham um contrato de gaveta que dizia que a empresa não era deles, não é? E só esperavam o INCRA e os órgãos de segurança regularizarem para eles também sancionarem. Bem, o que faz um senador do Rio Grande do Sul e um deputado federal do Rio Grande do Sul? Faz um projeto de lei para acabar com a faixa de fronteira. Vocês estão entendendo? Quer dizer, eu mudo a legislação, vou mudando a legislação. Então, a minha opinião sincera com relação ao Código Florestal, pode aprovar o que quiser, não vai ser implantado. É isso.